Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom estar aqui mais uma vez, junto com você, para juntos aprendermos na gloriosa palavra do Senhor. Nós vamos estar meditando aqui na lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical para Jovens, tá? E o tema dessa lição, a cura de um coxo de nascença. Você que está sempre conosco, está acompanhando as lições, seja bem-vindo mais uma vez, divulgue o canal do Pastor Edivaldo, curta aí, participe conosco. Lembrando que esta lição, nós temos aí pelo menos 3 objetivos: mostrar como se deu a expansão do Evangelho, principalmente entre os gentios, destacar a cura do coxo e também refletir acerca da reação da multidão diante do milagre, diante da cura. Então, é sempre muito importante que você, professor, você acompanhe também aí os objetivos da lição, tá? O texto do dia, em Atos capítulo 14, versículo 10, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Pois bem, nós, irmãos, queremos dizer da nossa alegria, nossa satisfação em podermos estar juntos mais uma vez, meditando com vocês sobre essa tão importante lição, tá? Lembrando que nós vamos estar falando sobre, aliás, principalmente, além da cura maravilhosa, do milagre ali realizado pelo Senhor, nós também destacaremos aqui a expansão do Evangelho e os instrumentos que Deus usou aqui e que Deus continua a usar, tá? Nós, na história da igreja, nós vamos ver homens preciosos, tá? Pessoas que Deus levantou, que Deus usou. Na lição de hoje nós vamos destacar aqui Paulo e Barnabé, tá? Lembrando que na última lição de jovens, vocês analisaram o que foi visto, nós vemos lá sobre a vida de Pedro, e Pedro foi um instrumento, lá no capítulo 10 de Atos, e Deus usou Pedro, no capítulo 10 de Atos, para abrir as portas para a mensagem chegar aos gentios, para a pregação aos gentios. Agora nós vamos ver que Paulo e Barnabé são usados para que essa porta então se expanda, cresça, tá? Então nós vamos ver aqui que, além de Paulo, além de Barnabé, que são citados aqui na lição, existem pessoas, homens de Deus que foram usados na história da igreja e que merece a nossa lembrança dos seus nomes e dos seus feitos, tá? Então é muito importante que você medite com seus alunos, que você, aluno, também medite na história desses homens que estão registrados na história da igreja. Há um livro muito importante, quando nós analisamos a história da igreja, lá vocês estarão vendo sobre nomes, pessoas que Deus usou na história da igreja para que o Evangelho fosse propagado, tá? Vou citar aqui alguns nomes e algumas frases de alguns homens que se preocuparam, que viveram o Evangelho, viveram missões verdadeiramente, tá? É o caso do famoso Knox, né? John Knox. Ele disse: dai-me a Escócia ou eu morrerei, ou eu morro. Era a frase desse homem na ânsia, no desejo de ganhar almas, tá? O Wilkefield: se não queres dar-me almas, era a sua oração. Ele diz: retira a minha. Então veja a sede desse homem em ganhar almas. Então você pode levar esses nomes à classe ou durante a semana passar para eles estarem meditando, estudando sobre a vida desses homens, tá? John Bunyan, ele disse: na sua pregação não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. Ele não se contentava sem ver almas se rendendo aos pés de Jesus, ele não tinha satisfação.
Tá? Mateus Henry, ele dizia: sinto o maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Veja o sentimento de Mateus Henry. Ele diz: sinto o maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que ganhar montanhas de ouro e prata para ele mesmo. Tá? Moody dizia: usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisares. Aqui está o meu pobre coração, uma vasilha vazia, enche-a com tua graça. Outro nome, Henrique Martin, ajoelhando na praia da Índia, onde fora como missionário, dizia: aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. Vejam, são nomes de pessoas na história que foram instrumentos usados por Deus para a sua obra, para a expansão do Evangelho. Tá? John Mackenzie, ajoelhando na beira de Loci, clamava: ó Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. Esse é um desejo de um homem que quer ganhar almas. O seu desejo não está a sua visão não está nos hotéis 5 estrelas. A sua visão não está nos resorts. A sua visão era nos lugares mais escuros da terra, onde havia muitas almas para se render aos pés de Cristo. Hyde, ele, missionário na Índia, suplicava: ó Deus, dai-me almas, ou eu morrerei. Ou eu morrerei. Veja como nós vemos pessoas que Deus usou de forma maravilhosa, poderosa, para que o seu evangelho fosse expandido. É lógico que existem inúmeras pessoas que nós podemos citar aqui como instrumentos que foram usados por Deus. Instrumentos que foram usados por Deus. Tá? Homens que foram usados de forma maravilhosa para a expansão do Evangelho. Eu citei aqui o caso de John Hyde, que ele foi um instrumento para que o Evangelho fosse anunciado na Índia. Ele pregou vários anos da sua vida, foram empregados a maior parte dos seus anos como missionário na Índia. E esse homem, diz a história, que ele clamava, ele era considerado como um homem de oração, um homem de oração, um homem que buscava a Deus. E ele clamava pelas almas, ele tinha ansiedade de ganhar almas. E esse clamor, essa dedicação, essa súplica de John Hyde chegou ao ponto da sua vida que ele buscava por uma alma por dia. Deus respondia, 2 almas, 4 almas por dia, e Deus respondeu. Mas ele passava noites e mais noites inteiras em oração. E esse clamor por almas, essa busca incessante por almas, essa angústia por almas, entendeu? Quando ele volta para os Estados Unidos, os médicos constataram que o seu coração não estava do lado esquerdo, mas sim do lado direito. E somente em caso de muito estresse, de muita angústia, somente em caso de uma intensa preocupação, isso era possível, o coração sofrer tanto desse jeito. E isso aconteceu com este homem, ao ponto do seu coração mudar de lado, de tanto amor, de tanta preocupação, de tanto desejo que ele tinha em ganhar almas. Nessa lição, nós estaremos vendo aqui o caso de Paulo e Barnabé. Podemos dizer Barnabé e Paulo, tá?
porque quando nós analisamos aqui a leitura bíblica, o texto bíblico aqui de Atos, capítulo 14, os irmãos vão ver que Barnabé e Paulo foram indicados pela igreja para esta viagem, para pregarem a palavra de Deus, tá? E quando nós analisamos na Bíblia aí, nós vamos ver que a primeira coisa lembrando dos objetivos, né? Isso está aí já não só na introdução, mas também quando no primeiro tópico vai falar da expansão do Evangelho, tá? Então, quando nós vemos aí Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, os versículos 27 ao 30, nós vamos ver aí que o versículo de número 27 vai dizer: então Barnabé, ele tomando consigo, levou aos apóstolos. Tomando quem aí? Tomando Saulo. Quando Saulo, ele se converteu, e quando nós vemos isso no capítulo de número 9, aí vai falar da conversão de Saulo, capítulo 9 de Atos, Paulo se converte e os irmãos conhecem a história, ele vai para Damasco, né? E depois ele anuncia ali em Damasco rapidamente o que aconteceu, começa a pregar sobre isso. E então Paulo volta para Jerusalém querendo conhecer os irmãos, porém os irmãos, eles têm aquela dúvida, aquela incerteza. Será que ele é discípulo mesmo? E começam a fazer aquela pergunta, né? não aceitando ele como discípulo, né? O versículo 20 a seguir vai mostrar isso, de Atos dos Apóstolos, capítulo número 9. E aí então, quando Barnabé percebe que Saulo estava querendo se introduzir no seio da igreja, querendo se familiarizar com os irmãos, Barnabé, ele então toma Saulo e leva eles, apresenta Saulo aos apóstolos. Então, primeiro ponto aqui, eu louvo a Deus. Eu lembro de uma frase que eu ouvi, quando eu era ainda novo no ministério, um pastor me disse: sempre haverá um Barnabé na vida de um obreiro. Ou seja, aquele que o indica, aquele que o aproxima. E Barnabé foi esse instrumento para aproximar Paulo do ministério. Ele levou Paulo aos apóstolos, ele conduziu Paulo até os apóstolos, e ali Paulo contou o que aconteceu, explicou e tal. E vai dizer a Bíblia aqui, no versículo de número 28, assim ele passou a andar com eles, com os apóstolos, na companhia de Barnabé. Então Barnabé agora é o instrumento que Deus está usando para discipulá-lo, para agora introduzi-lo. Tá? No versículo de número 30 vai dizer: quando os irmãos souberam disso, eles levaram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Por quê? Porque agora Saulo ele estava sofrendo ameaça de morte. Quando eles reconheceram Saulo, o versículo de número 29 vai dizer que Saulo estava sofrendo ameaça de morte. Então os irmãos fizeram o quê? O enviaram para Tarso. Tá? Então, quando os irmãos analisam, olham na Bíblia, os irmãos vão ver em Gálatas, no capítulo de número 2 de Gálatas, tanto no capítulo 1 de Gálatas, quanto no capítulo 2 de Gálatas, o capítulo 1, o versículo de número 18 vai dizer: depois de 3 anos subi para Jerusalém para conhecer Cefas. Então, quando Saulo ele resolve ir para Jerusalém, após ele se converter, Paulo ele mesmo vai dizer aqui aos Gálatas que ele ficou 3 anos no deserto. 3 anos no deserto. Depois que ele sai de Jerusalém, conhece Cefas, conhece os apóstolos, ele volta então para Tarso. Tá? E quando ele volta agora para Tarso, o capítulo 2, versículo de número 1 vai dizer: depois de 14 anos subi outra vez para Jerusalém. É quando ele vai retornar para Jerusalém antes da sua viagem missionária. Tá? Então, os anos de preparação de Paulo
para o seu ingresso como o missionário por excelência, os seus anos de preparação foram pelo menos 13 anos. Então alguém imagina que o ministério é só chegar de qualquer forma e está pronto. Não, de forma nenhuma. Quando Paulo vai para Tarso, lá ele fica 10 anos lá. 10 anos. E no ano de número 14, ele então volta para Jerusalém. Tá? Então, para isso, eu gostaria que vocês anotassem esses textos, Gálatas capítulo 1, versículo de número 21, que lemos, o versículo 18, né, do capítulo 18, o capítulo 1, versículo 18, também Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 1, para mostrar esse tempo, tá? Comparando aí com Atos, capítulo de número 11, quando então os irmãos em Antioquia estavam se convertendo, a igreja os irmãos estavam se reunindo lá em Antioquia e muitas pessoas estavam aceitando a Cristo. Então o que a igreja de Jerusalém faz? Eles enviam Barnabé, por isso que eu citei no início, Barnabé e Paulo, porque Barnabé foi o instrumento que Deus usou, tá? Então vejam bem, eles enviam então Barnabé para ir a Antioquia, se inteirar das conversões e da igreja que estava ali crescendo e se desenvolvendo. Então Barnabé chega lá e vê aqueles irmãos felizes se convertendo a Cristo, a igreja, o evangelho sendo expandido ali em Antioquia. E aí a Bíblia vai dizer que no versículo 25 do capítulo de número 11, Barnabé então parte para Tarso, onde Paulo estava, tá? Já há 10 anos lá. Ele tinha ficado 3 anos no deserto. Agora, estava 10 anos já em Tarso. Então, Barnabé ele vai para Tarso em busca de Saulo. Para quê? Para que Saulo venha com ele em Antioquia e ali então eles começam a pregar o evangelho, anunciar nas sinagogas e ali disputar com os judeus acerca das escrituras sagradas. Então, Barnabé e Saulo começam a desenvolver a pregação do evangelho, tá? E o evangelho então começa a se expandir. Então lá no capítulo 13 de Atos é que nós vamos ver que então a igreja se reúne ali e na pessoa das suas lideranças e o Espírito Santo diz: separam para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então eles são chamados para pregar o evangelho. E aí nós vemos essas 3 cidades, Icônio, Listra e Derbe. Eram cidades licaônicas que depois elas vieram fazer parte da Galácia, tá? Da província da Galácia. A carta que Paulo escreve aos Gálatas também é direcionada a essas cidades aqui, tá? Essas cidades. Então, o Paulo ele começa então a expor as escrituras ali. Paulo começa a expor as escrituras, não somente expor, mas explicar as escrituras. E não somente isso, mas Paulo também agora, na aplicação da mensagem, o que vai acontecer? Vai ter uma reação, tá? E a primeira reação, eles vão crer na pregação de Paulo e Barnabé, tá? Então muitos ali, eles creem na pregação do evangelho. Muitos ali aceitam, se convertem a Cristo. Tanto alguns judeus, que eram os judeus de fala grega, né, que habitavam naquelas regiões, como os gentios também, na sua maioria, também estavam aceitando a Cristo, crendo em Cristo, recebendo, aceitando a mensagem pregada por Paulo e por Barnabé. Essa mensagem ali, ela estava sendo aceita, o evangelho estava se expandindo por essas cidades. O evangelho estava sendo expandido. No capítulo 14, quando nós lemos ali, versículo de número 1, eles entraram na sinagoga, num dia de sábado, né, que os judeus se reuniam ali, e ali a Bíblia vai dizer que eles estavam acostumados a fazer isso. Tá? Então eles chegam e começam ali a pregar o evangelho, o evangelho então está sendo expandido ali. E o que acontece?
Quando, lembrando que nós estamos falando de uma região do Império Romano, tá? E havia crenças em deuses, em entidades, tá? E aqueles homens pregando o Evangelho, Paulo e Barnabé pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, tá? A Bíblia vai dizer desse homem, a Bíblia não vai trazer aqui o nome dele, né? O texto bíblico não vai trazer o seu nome, mas ele ouviu a mensagem, tá? Ele creu na mensagem. A mensagem de Deus precisa ser anunciada. A mensagem de Deus ela precisa ser exposta. A mensagem de Deus precisa ser aplicada. E quando a mensagem de Deus é aplicada, ela gera fé nos corações. A Bíblia vai dizer que a fé vem, o próprio Paulo diz isso aos romanos, na carta aos romanos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quando aquele homem ouve a mensagem, a palavra de Deus é aplicada, é explicada, então ele crê, ele tem fé no seu coração, tá? Ele tem fé, e Paulo vendo a fé daquele homem, Paulo diz para ele, levanta sobre os seus pés. E aquele homem, ele é milagrosamente curado. Ele recebe a cura. É lógico que nós servimos a um Deus que faz isso ainda hoje, para a glória do seu nome. Quando isso é a sua vontade, quando essa é a sua vontade, quando isso é o seu querer, ele faz isso, ele faz isso. Talvez eu estou falando de pessoas que já receberam milagres, já foram curados, já conheceram pessoalmente, na sua própria vida e ministério, o poder de Deus. E Deus faz, tá? E Deus quis fazer isso naquele dia. Paulo vendo a fé daquele homem, tá? E aquele homem teve fé para crer, tá? Um homem de fé. Então nós vemos ali, isso no segundo tópico, nós estamos vendo isso. Também um homem que foi curado, embora a Bíblia não cite o nome dele, porque o foco, quando Lucas escreve Atos, não era o homem em si, mas o Deus que curou aquele homem, através de Paulo e Barnabé. Então ele recebe a cura, ele é milagrosamente curado, tá? Porém, quando essas coisas acontecem, quando o agir de Deus ele é visível na igreja, tá? É lógico que existem aquelas pessoas que elas vão crer, não somente porque estão ouvindo, mas porque estão vendo, mas existem também, infelizmente, a reação negativa. Aqueles que são usados pelo inimigo, que não aceitam a verdade de Deus, tá? E são inimigos da cruz de Cristo. Tá? Então, naqueles dias, quando a multidão vendo a cura, o milagre, eles então associam Paulo e Barnabé aos deuses que aquela cidade adorava. Havia fora daquela cidade um templo que adorava entidades como Mercúrio e Júpiter, né? Então eles associam Paulo e Barnabé a esses deuses. Esses deuses, a crença era que esses deuses, eles vieram àquela cidade em forma humana. Por isso ali eles fizeram um templo, tá? E idolatravam a esses deuses. Então havia essa crença. E quando Paulo e Barnabé estão ali juntos pregando o evangelho e esse milagre é feito, eles agora começam a endeusar, a idolatrar Paulo e Barnabé pelo milagre, tá? Agora, nós precisamos entender que muitas vezes, quando você está pregando a palavra, anunciando o evangelho, e quando Deus faz alguma coisa através de você, isso não somente quando opera um milagre, mas às vezes na ministração da palavra, na ministração da própria aula, alguém pode chegar até você e querer dar a você aquilo que é de Deus. Tá? No caso de Paulo, eles estavam olhando para Paulo e Barnabé como se eles fossem o Deus que curou aquele homem. É por isso que Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes, mostrando que nós não somos nada. Mas o nosso Jesus foi quem curou. Foi Jesus quem fez isso. Não foi Mercúrio, não foi Júpiter, tá? Foi ele quem fez isso.
Foi Jesus quem curou esse homem. Mas aquelas pessoas, de forma absurda, elas preferem ficar com a mentira, que eles viviam há anos naquela idolatria, crendo nesses deuses, nesses falsos deuses, acreditando nesses falsos deuses. Então, se vocês não são nem Júpiter, nem Mercúrio, então nós não aceitamos, mesmo vendo o milagre de Deus na vida daquele homem. Então, infelizmente, há pessoas que elas resistem ao Evangelho, resistem ao Espírito Santo. Essa é a mensagem que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eles, homens que estavam ali resistindo ao Espírito Santo, resistem a Deus. Infelizmente, na história da igreja e talvez até no seu ministério, pessoas como essas, que resistem. Mas essas pessoas não são motivos para que nós venhamos a desanimar, a enfraquecer, a perder o nosso ânimo. Pelo contrário, Paulo e Barnabé, eles não desistiram diante disso. Mesmo sendo apedrejados, porque vocês vão ver que nessa cidade, Paulo e Barnabé teve que sair correndo. Foram apedrejados, saíram correndo por ameaças de morte dessas cidades, tá? Mas não desanimaram, perseveraram, eles continuaram, tá? Na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é prioridade na vida de Paulo, na vida de Barnabé, tá? Então isso são coisas que nós devemos aprender. E não somente isso, mas viver, aplicar na nossa vida. Aplicar na nossa vida. Este homem, ele foi um homem abençoado, a cura desse homem foi um instrumento que Deus usou para que muitas pessoas crescem no Evangelho. Talvez seja essa a vontade de Deus para a sua vida. Talvez na ministração da sua aula, você possa ver o milagre de Deus acontecer, como eu já vi. Quando a palavra de Deus é anunciada, também abre-se o caminho para que a mão poderosa de Deus possa operar e agir. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, vai gerar fé nos corações. Que Deus possa te usar, que Deus possa fazer de você um instrumento como fez Barnabé e de Saulo. Deus possa fazer de você um instrumento, possa fazer de mim, de cada um de nós, homens, mulheres de Deus, que Ele possa usar de forma maravilhosa para a expansão do seu Evangelho, para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas sejam curadas, para que Ele possa agir e operar de forma milagrosamente, como fez através desses homens. Você e eu somos pessoas que Deus chamou para isso. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos agindo diante desse tão grande chamado? Essa lição, ela nos faz pensar nisso. Essa lição me faz pensar nisso. Tá? Muitas pessoas receberam a mensagem pregada por Paulo e Barnabé e a igreja se expandia. É isso que está acontecendo no seu ministério? É isso que está acontecendo no meu ministério? Eu termino aqui lembrando você de um louvor, de um hino que tem na nossa harpa cristã, o hino 16. O hino 16 da nossa harpa cristã. Talvez você possa até cantar nessa aula junto com os seus alunos. E nós pensamos, quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Né? Então, que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo continue falando com você, que Deus em Cristo continue te ajudando e fazendo de você um instrumento para que pessoas aceitem a Cristo como Salvador, para que a palavra de Deus seja anunciada, para que o Evangelho continue se expandindo, para que pessoas recebam bênçãos de Deus através da mensagem pregada através de você. Que Deus em Cristo te abençoe. A paz do Senhor Jesus.